Nesse vídeo você vai aprender um método para perder o medo e delegar da forma correta. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já entendeu que você precisa delegar algumas responsabilidades, algumas tarefas dentro da sua área. Isso acontece porque o dia só tem 24 horas. Além de trabalhar, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa dedicar tempo à sua família, para os seus amigos. Eventualmente, você precisa tirar férias, descansar, fazer algum tipo de lazer. E para que isso seja possível, você precisa que tenha alguém que possa assumir responsabilidades, pelo menos a parte das responsabilidades que você tem, para que você possa ter mais tempo para você. Além disso, dentro do seu dia a dia, no seu trabalho, existem coisas que você precisa fazer, coisas que são importantes, mas que você acaba deixando para depois, porque você acaba envolvido em atividades operacionais do seu dia a dia. Isso é extremamente prejudicial para você que é líder, porque quem vai fazer o trabalho de líder se você está fazendo atividades operacionais? Você precisa se dedicar a fazer gestão, precisa pensar no futuro da sua área ou da sua empresa, precisa aumentar, melhorar a produtividade, aumentar os resultados. E para isso, você precisa delegar as atividades operacionais. E é muito natural, principalmente no começo, que você tenha medo de delegar. Medo de que as pessoas não façam o trabalho tão bem feito quanto você faz. Medo das consequências do trabalho mal executado. Medo de perder o controle sobre o que está acontecendo na operação, no faturamento, se for uma área de vendas. Medo de como os clientes vão reagir quando não forem mais atendidos diretamente por você. Medo de perder dinheiro, de perdas financeiras. Todo esse medo é natural, principalmente se você fica perdido e não sabe exatamente como delegar. Mas agora eu vou te dizer o que você deve fazer para delegar da forma correta, com segurança, para que você possa, de fato, se tornar um líder que tem o comando da sua equipe. E se você curte conteúdo sobre liderança, está curtindo esse vídeo aqui, já deixa aqui a sua curtida, aproveita para seguir o canal e ativar as notificações. Muito bem, o que você deve fazer para você delegar de maneira segura, da maneira correta? Bom, primeiro é importante você entender que delegar não é perder o controle, delegar é manter o controle. Você não vai delegar tudo de uma vez, você vai delegando aos poucos. E à medida que você vai entendendo que a pessoa vai conseguindo absorver as responsabilidades, você vai ampliar esse escopo. Então, você vai manter o controle. Como é que você vai manter o controle? Seguindo os passos que eu vou te dar aqui. Segundo ponto importante é que quando você delega, na verdade você está aumentando a sua capacidade de entrega. Porque uma vez que você aprende a delegar, você pode multiplicar a quantidade de pessoas que está executando aquela tarefa. E mesmo que aquelas pessoas não façam tão bem quanto você, quando você coloca 2, 3, 4 pessoas, você vê de fato um aumento na capacidade de entrega. Isso significa que você vai ter possibilidade de ter muito mais resultado na sua área. Entendido isso, vamos aqui ao passo a passo. São 7 passos e eu vou dizer aqui todos eles rapidamente para que você possa entender e já colocar em prática. O primeiro passo é identificar a pessoa certa para receber aquela responsabilidade, para receber aquela delegação. E a pessoa certa a gente está falando de comportamento e habilidade. Quando eu falo de comportamento, a pessoa tem que querer fazer, ela tem que querer receber aquela responsabilidade daquela tarefa. Ela precisa já se ver fazendo, porque tem gente que diz que quer, mas quando a pessoa começa a enfrentar, encarar, e quando você começa a passar para a pessoa se desespera. Ela não pode ter medo daquela tarefa, até porque ela não precisa já saber a tarefa. Você vai passar pela terceira etapa, que é o treinamento, mas a pessoa precisa se ver já executando aquela tarefa. Ela precisa acreditar que ela é capaz de executar aquela atividade. Em termos de habilidades técnicas, você tem que ver se aquela pessoa é capaz de aprender. Não necessariamente ela já precisa saber, mas ela precisa ter o conhecimento necessário para que você ensine o que precisa ser feito. É como se você fosse passar para a pessoa atualizar um relatório e ela nem sabe mexer no Excel. Então, primeiro ela tem que aprender a utilizar o Excel para que você possa, então, ensinar ela a montar o relatório.
Segundo ponto importante é já de cara definir quais são as regras, os limites, as responsabilidades. Se você está passando, por exemplo, uma atividade financeira, uma atividade de fazer pagamentos, você vai definir que aquela pessoa vai fazer os lançamentos no banco, mas ela não vai aprovar. A aprovação dos pagamentos continua sendo responsabilidade sua, até que você tenha confiança naquela pessoa e entenda que ela já está preparada para fazer, inclusive, a aprovação dos pagamentos. Lembra, a delegação ela acontece aos poucos, à medida que a pessoa vai conseguindo absorver e que você vai tendo confiança naquela pessoa. Terceiro ponto é treinar a pessoa de fato. Uma vez que a pessoa já entendeu quais são as regras, quais são os limites, ela precisa ser treinada. E aí você vai ensinar a pessoa. E ensinar a pessoa consiste em explicar para ela como fazer. Não adianta fazer para ela ficar olhando e achar que ela vai aprender. Você até pode fazer uma primeira vez, mas na segunda ela já vai fazer sozinha. É importante que ela vá anotando aquilo que você está passando, porque o que fica na memória pode ser esquecido. O que fica anotado pode ser lembrado. Então a pessoa deve anotar aquilo que você está explicando para ela, se você, obviamente, não estiver já passando um procedimento pronto para executar. É bom quando ela escreve, que quando ela escreve, ela vai lembrando melhor, ela vai fixando mais. E depois ela vai ter como recorrer àquelas anotações. Depois disso, ela vai fazer se ela tiver dúvida, ela vai recorrer às próprias anotações e você vai só ficar ali orientando e corrigindo se ainda tiver algum problema. Lembre-se de que, se você identificou algum problema, já pede para ela melhorar a anotação para que ela realmente aprenda a executar. Depois disso, você vai criar ferramentas para gerenciar o trabalho daquela pessoa. Esse é o quarto passo. Então, você vai definir alguns indicadores para medir a eficiência daquilo que ela está fazendo. E ela precisa saber quais são esses indicadores. Em cima disso, você vai estabelecer metas e ela mesma vai conseguir apurar o quanto ela está sendo efetiva e produtiva na execução daquela atividade. Com indicadores e metas, você começa a acompanhar de fato o quanto que ela está entregando. E aí vai te dando muito mais segurança e muito mais controle sobre aquela tarefa que você delegou. Uma vez que você definiu essa ferramenta, esse método de gestão, a gente vai para o quinto passo, que é a supervisão próxima. Nesse momento que a pessoa já está fazendo a função, você já está medindo através de indicadores, no começo é legal você ficar acompanhando de perto. Dependendo da atividade, é todo dia, dependendo da atividade, é uma vez por semana. Você vai definindo e vai espaçando, com base no que você estiver vendo lá nos indicadores e nas metas. Com base nisso, você vai corrigindo e aprimorando, caso ainda tenha alguma coisa para ser corrigido. Com o tempo, você vai entrar no sexto passo, que é apenas gerenciar. E quando eu falo gerenciar, estou querendo dizer auditar, verificar se aqueles números que estão lá no indicador são mesmo aqueles números, para ver se tem algum tipo de desvio, e quando tem algum desvio, você já atuar na correção do problema. Nesse momento, você já está orientando para que aquela pessoa esteja melhorando cada vez mais na execução. E aí chegamos no sétimo passo, que é ampliar o escopo de delegação. Uma vez que aquela pessoa já absorveu aquela atividade, aí você pode dar novas tarefas para ela, para que ela continue se desenvolvendo e que em breve ela possa, quem sabe, assumir uma posição de liderança dentro da sua equipe, assumir a sua posição se você tiver oportunidade de ser promovido ou de ir buscar uma posição acima da sua. Bom, eu espero que você tenha entendido esses 7 passos. Agora é importante você colocá-los em prática. Se tiver alguma dúvida, volta e assiste novamente esse vídeo. E se você quiser mais conteúdo sobre liderança, eu tenho um e-book gratuito que eu liberei. Tem um link aqui na descrição. E esse e-book chama-se Liderança do Medo ao Comprometimento. Nesse e-book você vai entender os 4 estilos de liderança, os 4 estilos para você motivar a sua equipe e vai entender, obviamente, qual é o estilo mais adequado, que traz mais resultado e o que você precisa fazer para adotar esse estilo de motivação e gerar mais resultado para a sua equipe. O e-book é gratuito, basta você acessar o site, colocar lá o seu e-mail e baixar o e-book para você ter ainda mais conhecimento sobre liderança. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.